E aí, meus amigos, minhas amigas, tudo jóia? Beleza? Pessoal, faz quase um ano que o Jornal Nacional quase que só fala do coronavírus. É coronavírus, mais da metade do jornal fala um pouquinho de política, um pouquinho das notícias e já acaba o jornal. Mas agora essa semana mudou, velho. Essa semana aí o Jornal Nacional começou com um negócio muito mais importante que o coronavírus. Muito mais importante do que a morte, do que qualquer brasileiro. Um negócio muito mais importante do que qualquer coisa. O presidente Jair Bolsonaro trocou o presidente da Petrobras para tentar fazer alguma coisa para melhorar o preço da gasolina e do diesel no Brasil. E isso daí o mercado não ficou contente e já veio as vesperas da mídia, já tá tudo em cima do presidente Jair Bolsonaro. Eu quero lhe explicar por quê, velho. Eu vou colocar um pedacinho dessa reportagem para você entender do assunto, cara. Mas para você assistir isso aí com um pouquinho de entendimento, para você entender do que está se falando, cara, é importante você ter em mente, você ter um pouquinho de base sobre modelos econômicos. Existem dois extremos de modelo econômico. Existe um modelo econômico capitalista, que é baseado na propriedade privada dos meios de produção, onde uma pessoa é dono, tem a propriedade do meio da fábrica, do terreno, da casa, do país. E o outro modelo, o outro extremo é o comunismo, onde é baseado na propriedade coletiva dos meios de produção, onde todo mundo é dono das fábricas, como se fosse uma cooperativa, todo mundo é dono das ruas, dos terrenos, das casas, onde é diferente, são dois extremos, capitalismo e comunismo. Então, propriedade privada, capitalismo, propriedade coletiva, comunismo. E para você entender essa reportagem que vai passar, você precisa entender que a Petrobras ela é 51% pública, o que é propriedade coletiva, tudo que é público, como a rua, é uma propriedade pública, uma propriedade coletiva. Vem quem quer, passa quem quer, a hora que quiser. Rua pública, propriedade coletiva é de todos nós. Rua privada, só para você entender, rua privada só entra na rua, só passa na rua quem o dono permitir. Porque a rua tem um dono. A propriedade da rua é de uma pessoa. E a propriedade pública ou a propriedade coletiva é de todos nós. Entendeu? Então a Petrobras, ela é uma empresa mista. 51% ela é pública, que é comunista, e 49% ela é privada. Quer dizer que ela é capitalista. Mas esse papo é muito chato e complicado, né, cara? Para simplificar isso aí, só para você entender bem esses conceitos aí dos dois extremos, vamos falar de um cara, de dois caras extremistas. Um só passou rodo, um tá lá no colégio lá e pega todas as meninas gordinhas, magrinhas, altas, pequenas. O cara passou rodo no colégio, pegador. Então um cara passou rodo. E o outro cara morde a fronha, certo? E assim como tem um que passou rodo, outro que morde a fronha, tem aquele cara que morde a fronha, mas também passou rodo. Você sabe o que eu tô falando? Tem, né? Cara que é meio... não é muito pra cá, nem muito pra lá, ele morde a fronha, mas ele também passou rodo. Então esse tipo de modelo é o modelo da Petrobras e o modelo do nosso país, Brasil, certo? Tem partes aonde convém que morde a fronha, tem partes aonde convém que passa o rodo, dependendo da situação. Tá, dependendo da situação e da pessoa, o Estado existe e o Estado suporta e garante um padrão de vida digno e o salário no final do mês. E para outra parte da população, dependendo da outra quem é a pessoa, ela vai estar na mão do capitalismo, no mercado, onde a mão invisível do mercado faz com que a concorrência entre as pessoas faça com que elas trabalhem cada vez mais por menos dinheiro. Porque se você não trabalhar mais por menos dinheiro, outro vem e trabalha mais por menos dinheiro para fazer aquilo que você faz. Então, do lado dos caras que mordem a fronha, os caras que estão garantidos pelo Estado, que tem o salário, chova ou faça sol. E do outro lado tem os carinha que não tem garantia nenhuma do Estado e tem que competir com os demais para conseguir se manter trabalhando no mercado. Conseguiu entender? Nesse caso, funcionário público morde a fronha e peão passou rodo. Pelo menos na minha historinha nós se demos bem, né? É, bicho, só que na realidade o peão ele é só morde a fronha. Porque a ideia do capitalismo é fazer com que as pessoas se imaginem e se sintam como se estivessem passando rodo, mas na verdade elas só estão mordendo a fronha. Essa é a base que faz com que o capitalismo ainda persista.
Agora se ligue, velho. 51% da Petrobras pertence a toda a população brasileira. É uma estatal pública, pertence a nós. Nós escolhemos o presidente escolhe as pessoas que vão nos representar na nossa empresa e vão administrar a empresa para nós. 49% da empresa, que é a minoria, tem que obedecer o que a maioria decidir, pertence ao capital privado, aos investidores, os caras que compraram ações. Entendeu aí? Só que é o seguinte, por a Petrobras ser uma empresa estatal e pertencer ao povo brasileiro, a função principal dessa empresa é servir ao povo brasileiro. E sim, produzir gasolina e diesel barato para segurar a inflação e para manter uma qualidade de vida melhor da nossa população. Nós temos a empresa para fazer isso, a gente só não tem os administradores competentes e capazes de fazer isso. Agora vamos assistir a reportagem. Antes de ser formalmente eleito para o comando da empresa, o novo indicado, general Joaquim Silva e Luna, precisa formalmente ocupar uma vaga no conselho. Lá ele vai encontrar outros 2 militares. O presidente do conselho é Eduardo Leal Ferreira, almirante da reserva e ex-comandante da Marinha. Também faz parte o oficial da reserva Rui Schneider, que também é engenheiro e tem larga experiência em empresas e fundos de pensão. Os outros nomes indicados pelo governo são fortemente ligados ao mercado e, na maioria, defensores de uma política econômica livre de intervenções. João Cox Neto foi presidente da Claro e conselheiro de várias outras empresas, como a Embraer. Omar Carneiro da Cunha já foi presidente da Shell no Brasil. E Paulo César de Souza e Silva é ex-presidente da Embraer. O professor Nívios Viviani é um cientista de renome internacional na área da computação e da tecnologia da informação. O presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, completa as vagas do governo. Rosângela Busanelli Torres foi eleita pelos empregados da empresa. As outras 3 vagas representam os acionistas minoritários. São eles, os advogados Leonardo Pietro Antonelli e Rodrigo de Mesquita Pereira, e o gestor de fundos, Marcelo Mesquita. Ele é um defensor da gestão de Roberto Castelo Branco, mas não acredita que o Conselho possa resistir à troca. O Conselho poderia vetar um nome indicado pelo presidente. Aí, no limite, o presidente pode trocar todos os conselheiros dele para botar os conselheiros dele que votem no nome que ele queira. Né? Então, é uma batalha inglória essa do nome de quem vai ser o líder da empresa. Não é por aí. A briga não é essa. A briga é para que qualquer pessoa que sente na cadeira de presidente da Petrobras, ela respeite as regras de mercado, ela respeite os investidores, ela respeite a paridade internacional, né? Ela respeite o plano estratégico da empresa. Segundo o conselheiro, atualmente a Petrobras está protegida pelos estatutos e pelos órgãos reguladores. E o futuro presidente da empresa terá dificuldades para alterar a política de preços. Existem proteções na empresa hoje para que nenhuma loucura seja feita. É impossível o novo presidente da Petrobras, seja ele quem for, não ter preços na paridade internacional. Agora, se o país quer dar subsídio para alguns clientes para que eles tenham gasolina, diesel mais barato, aí é um problema político. Está no estatuto da empresa que foi colocado, que é a empresa para dar subsídio para qualquer pessoa, quem tem que pagar a União. As garantias do estatuto não foram suficientes para acalmar o mercado. Ontem, antes mesmo do anúncio da troca do presidente, a estatal perdeu mais de 28 bilhões de reais em valor de mercado. O presidente da AMEC, Associação de Investidores Minoritários, diz que é difícil reverter esse abalo. A gente percebe que o investidor ele começa a dar um desconto para o valor da empresa. Em outras palavras, né, ela não vale quanto ela poderia efetivamente valer. Isso tem a ver com a credibilidade do Brasil. Porque se você é um investidor, e às vezes um investidor fora do país querendo investir aqui, você vai se perguntar 2 vezes se vale a pena efetivamente correr esses riscos. Riscos dessa interferência externa, riscos de você ter queda no valor da companhia, sem efetivamente poder exercer sua influência como um acionista da empresa. O economista André Perfeito, especialista em análises de mercado, diz que o gesto do presidente Bolsonaro de trocar o comando da empresa provocou uma inquietação que vai muito além da Petrobras. O presidente, ao fazer esse movimento, ele dá um passo
bastante perigoso para fora da agenda econômica dele, que é o que dá sustentação política em alguma medida ao presidente, né? A gente tem que lembrar que existe toda uma discussão a respeito de uma série de reformas que são difíceis, reformas administrativas, tributárias, como o auxílio emergencial, a agenda liberal essa que é o cerne do seu governo, né? É o que dá sustentação para ele em grande medida. O indicado de Bolsonaro para a presidência da Petrobras, general da reserva Joaquim Silva e Luna, tem 71 anos e vai atuar pela primeira vez na área de petróleo e combustíveis e também pela primeira vez numa empresa com ações no mercado. Agora que você já viu a notícia, eu quero comentar, meu amigo. Você viu ali que são 11 diretores que administram a Petrobras. Como a maior parte da Petrobras, 51% ainda é uma empresa pública, então é uma empresa de propriedade coletiva dos brasileiros, o presidente da República escolhe 7 dos 11 diretores. E nós escolhemos o nosso presidente, que escolheu esses diretores para administrar a nossa empresa. O presidente Jair Bolsonaro escolheu 3 generais, certo? Para começar a história, general recebe dinheiro do governo. O general não está nem aí para o preço da gasolina. O preço que for, ele vai ter dinheiro para pagar, porque ele é um general e o Estado brasileiro garante o salário dele, chova ou faça sol. Não importa a dificuldade financeira que o país passa, não importa a crise, o dinheiro do general está garantido. Então são 3 generais que o nosso presidente escolheu para administrar a nossa empresa Petrobras. Depois ele escolheu outros 3 representantes do mercado. Cara, um dos outros desses 3 diretores representando o mercado que o Bolsonaro escolheu, ele era diretor da Shell. Quem é a Shell? A Shell é a empresa que está de olho na parte da propriedade coletiva dos brasileiros. A Shell que quer comprar a Petrobras. A Shell é inimiga da Petrobras. Então o Bolsonaro escolheu um ex-diretor da Shell, que é um inimigo dos brasileiros, que é um inimigo da Petrobras, para ser diretor da Petrobras. Então o Bolsonaro escolheu 3 generais e 3 representantes do mercado que quer comprar a Petrobras da gente, que quer tirar a Petrobras da mão dos brasileiros. 3 diretores o Bolsonaro escolheu, que são representantes dos inimigos da Petrobras, da ideia comunista da Petrobras pertencer ao povo brasileiro. Apareceu mais um outro cientista, que pelo menos um cientista, não conheço, não sei quem é, mas pelo menos um cientista fazendo parte dos caras que o Bolsonaro escolheu. E depois tem mais uma moça que é escolhida ali, uma mulher que foi escolhida pelos funcionários da Petrobras e outros 3 representantes do mercado. Então, ali, se liga, velho, que só de representantes do mercado, tem os 3 que representam o mercado, que representam os acionistas minoritários, que representam a parte capitalista da Petrobras, são 3. Agora, o Bolsonaro escolheu outros 3 que representam a parte capitalista também. Os caras que são para representar a nossa parte da propriedade pública, da propriedade coletiva, da parte comunista da Petrobras, o cara escolheu outros 3 caras para representar essa parte. Então quer dizer que já são 6. A maioria das pessoas que administram a Petrobras, então eles trabalham para o mercado. E aí você vem me perguntar, por que a gasolina está cara? Porque a maior parte dos diretores da Petrobras representam o mercado, meu amigo patriota! Amigão, em 2016 a Petrobras estava se tornando autossuficiente na produção de gasolina e óleo diesel. A Petrobras tinha 17 refinarias. Refinarias são fábricas de gasolina e fábricas de óleo diesel. O Brasil, mais um pouquinho, não ia mais precisar importar gasolina nem óleo diesel do exterior. E o Brasil produz petróleo muito mais do que o necessário para atender a nossa demanda interna do país. Então não seria mais necessário a gente importar a gasolina do exterior e a gente teria autonomia. A Petrobras, por ser uma empresa comunista, uma de propriedade coletiva do povo brasileiro, poderia servir sim ao nosso país e fazer com que o preço da gasolina e do óleo diesel fosse controlado conforme convinha para a nossa economia. Poderia se segurar a inflação através do preço dos combustíveis, poderia ter a nossa independência, a nossa autonomia. Mas aí tiraram a Dilma porque o PT estava roubando e quebrando a Petrobras, né? Tanto estava roubando e quebrando que tiraram ela por pedaladas fiscais. Tiraram ela e botaram o Temer. A partir dali, a filosofia, a intenção, a administração da Petrobras simplesmente mudou. Eles começaram a produzir menos gasolina e menos óleo diesel nas nossas refinarias para importar de fora. E agora, quando o Bolsonaro assumiu,
Ele começou a vender nossas refinarias. Das 17 que nós tínhamos, ele já vendeu 4, temos apenas 13. Então não existe a mínima chance, não existe a mínima possibilidade da gasolina e do óleo diesel baixar o preço, cara, porque a intenção, o objetivo da Petrobras hoje é gerar lucro para os investidores. Essa é a finalidade da Petrobras hoje. A finalidade da Petrobras hoje, por causa de vocês que tiraram a Dilma, por causa dos caras que tiraram a Dilma por pedaladas para parar de roubar a Petrobras, agora a finalidade da Petrobras é dar lucro para investidores. Ponto, acabou-se. E você pode ver que a maioria da direção da Petrobras é composta por investidores do mercado. Então, meu amigo, esqueça que gasolina baratear, óleo diesel baratear, esqueça. E outra, agora falando olho no olho pro boi, pro chifrudo, pro manso, que tá falando, né? Ô governador, baixou o ICMS aí pra baixar o valor do combustível. Boi, da onde é que você acha que o governo estadual vai tirar dinheiro para pagar os policiais e os professores do seu estado, seu boi? Como é que os estados mal e mal estão se sustentando se o governo abrir mão do dinheiro que está entrando de ICMS? Como é que o governo estadual vai pagar as despesas que ele já tem? O próprio governo federal não está tendo arrecadação suficiente para cobrir as despesas do governo federal também. Nem o federal, nem o estadual tem condições de abrir mão de nenhum imposto. E se acontecer de algum imposto ser perdoado, for isentado por algum período de tempo, de onde é que você acha que vai sair o dinheiro do imposto que não vai estar entrando? Você acha que o governo federal vai diminuir o salário do juiz? Que ele vai cortar o auxílio moradia do juiz, auxílio paletó do juiz? Que ele vai cortar a verba de gabinete dos deputados? Você acha que o governador vai ter que viver mais na miúde? É claro que não, cara. Os caras não vão baixar o padrão de vida deles. Você acha que os general vão baixar o salário do general também? Não vão, cara. Os caras vão continuar na boa. E se acontecer de diminuir imposto, eles vão tirar dinheiro da saúde e da educação, da onde sempre tiraram. Sempre que precisou fazer ajuste fiscal, sempre que precisou arrochar, tiraram da saúde e tiraram da educação. Não foi congelada a verba da saúde e da educação por 20 anos assim que tiraram a Dilma? De onde é que você acha que vão tirar o dinheiro se eles perdoarem o ICMS? Estão trocando 6 por meia dúzia, cara. Você vai continuar mordendo fronha, vai. Vai todo mundo continuar mordendo fronha. E tá na hora do brasileiro começar a se ligar e largar a mão desse burro. E que Deus abençoe o Brasil e você. E que um dia nós se livre das pragas e dos percevejos. Nem que seja no saculejo. E eu fui!